Pessoal, por favor, não deixe de colocar nos comentários a sua cidade, de onde você está falando e seu nome, tá bom? É muito importante pra gente. Obrigado. A formação espiritual, as práticas de espiritualidade. Se vocês tiverem perguntas, manda lá nos comentários quando a live ficar salva, onde a live ficar salva, que eu acompanho dali. Eu peço para o pessoal selecionar algumas coisas para a gente tratar aqui na segunda-feira. E uma das que eu vi, uma das solicitações que eu vi foi sobre jejum. E acho importante mesmo, porque é uma prática muito presente na Bíblia Sagrada, é uma prática inclusive de Jesus, mas ela parece que perdeu um pouco o seu lugar na nossa forma de vivência da espiritualidade contemporânea nos nossos dias, né? As nossas práticas devocionais, as chamadas disciplinas espirituais. O jejum não é uma prática tão comum. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, a forma do jejum. Biblicamente, o jejum é a abstinência de alimento, mas não necessariamente de água. Isso é importante. São raros os episódios bíblicos onde há inclusive abstinência de água, onde se fica sem comer e sem beber. Por exemplo, Mateus 4 e Lucas 4, que contam Jesus 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, se diz que ele ficou sem comer nada e ao final teve fome. Interessante, não teve sede, ele teve fome. Ficou sem comer, não ficou sem água necessariamente. Mas existem situações sim em que pratica-se um jejum radical, sem comer e sem beber. Moisés, no deserto, quando recebe as tábuas da lei, se diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mardoqueu, diante do anúncio do extermínio do povo pela Pérsia, no livro de Esther, também fica por 3 dias, ele convoca um jejum e fala para ninguém comer ou beber. Elias, depois que sai da caverna, ele enfrenta os profetas de Baal, aí ele entra numa depressão, vai para a caverna, e quando ele sai da caverna, ele é alimentado, e essa alimentação permite que ele caminhe, que ele ande no caminho de Damasco 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Mas estas são experiências radicais e são experiências muito pontuais na Bíblia Sagrada. Não são práticas rotineiras de ficar sem comer e sem beber. O apóstolo Paulo, por exemplo, depois que encontra Jesus na estrada de Damasco, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Ele jejua por 3 dias sem comer e sem beber. Então é muito perigoso a questão. Aliás, um parêntese, né? A prática do jejum deve ser, acredito eu, acompanhada de orientação médica. É perigoso essa abstinência de alimentos e perigosa a abstinência da água, né? Então, mas eu estou dizendo aqui o que acontece na Bíblia. Por exemplo, tem um jejum parcial. Daniel, quando está na Babilônia, na corte de Nabucodonosor, capítulo 10, versículos 2 e 3 da profecia de Daniel, ele diz o seguinte, que passou 3 semanas chorando e não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Veja que interessante, ele diz que se privou do alimento e da experiência sensorial do prazer. Mas ele não diz que ficou necessariamente em jejum. Então ele fez um jejum parcial, ele escolheu algumas coisas que ele ia tirar. Isso é muito interessante, você fazer uma abstinência de algo
que toda vez em que você se depara com aquela vontade, você se recorda da razão por que você está em jejum daquilo. E isso chama a sua atenção para algum fato, para alguma necessidade, para alguma realidade. Abster-se de algumas coisas, especialmente aquelas que você observa que controlam a sua vida ou que escravizam você, você diz, olha, eu vou ficar um tempo me privando disso. É uma atitude de autodisciplina, mas é também uma prática espiritual. Então tem o jejum parcial, tem o jejum radical e tem o jejum que é mais usual, que é deixar de comer, mas não se privar da água. A Bíblia também fala de jejuns públicos e comunitários, não é apenas uma prática pessoal, há momentos na Bíblia, especialmente na Bíblia Sagrada, em Levítico capítulo 23, o versículo 27, estabelece o dia da expiação. Uma vez por ano, todo Israel deveria jejuar. O rei Josafá, quando estava em tempo de guerra, ele convocou um jejum nacional, segundo o livro das Crônicas 20, de 1 a 4. Nínive, a cidade de Nínive toda, depois de ouvir a profecia de Jonas, fica também em jejum, é um jejum coletivo, né? Um jejum cidadão. E também Esdras convocou um jejum para todo o povo que estaria voltando do exílio da Babilônia para Jerusalém, para que eles tivessem segurança na estrada e tudo mais. E também tem o jejum, que é uma prática regular. Você tem na Bíblia Sagrada exemplos de incluir na agenda uma rotina de jejum. Toda segunda-feira eu vou jejuar, toda sexta-feira eu vou jejuar, ou uma vez por mês eu vou praticar o jejum. Quer dizer, ter uma rotina de jejum. Por exemplo, os fariseus dos dias de Jesus, de acordo com aquela parábola de Lucas 18, do fariseu e publicano, que conversamos sobre ela semana passada, o fariseu diz na parábola, eu jejuo 2 vezes por semana, quer dizer, o jejum estava incluído na agenda dele, na agenda semanal. E o Paulo apóstolo diz em 2 Coríntios 11, 27, que ele muitas vezes ficou em jejum. Então tem muitas vezes aí, não era uma experiência eventual, em um momento crítico apenas, eram muitas vezes, indica-se um hábito de jejuar do apóstolo Paulo. Então, o jejum está presente na Bíblia. O jejum pode ser parcial, pode ser radical, pode ser coletivo, ele pode ser uma rotina, um hábito, mas geralmente o jejum é abster-se do alimento, mas não da água. Agora, o propósito do jejum é muito importante. A pergunta é: por que você jejua? Ou para que você jejua? O que motiva o jejum? Acho que essa é a pergunta mais importante. Porque o jejum, ele não é um mandamento. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, olha, quando você jejuar, ou se você jejuar, não é um mandamento. Era uma prática, mas não existe um mandamento. Existe sim na fala de Jesus em Mateus 9, quando perguntam para ele, por que os seus discípulos não jejuam? Ele diz, porque o noivo ainda está presente, o noivo será tirado, e quando o noivo não estiver mais presente, então os meus discípulos vão jejuar. Os intérpretes bíblicos sugerem que é esse tempo, como se Jesus dissesse, olha, o noivo está aqui, agora é hora da festa, mas o noivo não estará aqui mais. E os teólogos dizem que esse tempo em que Jesus não está aqui mais é o tempo depois da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Isto é, Jesus não está mais entre os seus discípulos fisicamente, o Cristo encarnado. Então diz, olha, na falta da presença
do Cristo encarnado, na falta da presença de Jesus entre os discípulos, então é o tempo de jejuar. E dizem os intérpretes que esse tempo é o tempo da igreja, é o tempo da história da igreja. Então, é ocasional, uma ocasião para jejum, mas não é um mandamento. Agora, quando a gente fala sobre o propósito do jejum, eu acho isso muito importante. Temos algumas citações e referências bíblicas que ajudam a gente a entender um pouquinho. Por exemplo, Lucas capítulo 2, o versículo 37, conta de uma profetisa chamada Ana, uma mulher que ficou viúva e não mais se casou, e diz a Bíblia Sagrada que ela adorava a Deus jejuando dia e noite. O jejum como adoração a Deus. Atos capítulo 13, os versículos 1 e 2 mostram que na igreja de Antioquia, que é a primeira igreja fora das fronteiras do mundo judaico, do mundo hebreu, a primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia, estavam ali presentes 5 pastores e mestres, profetas, entre eles Paulo e Barnabé, e diz a Bíblia que eles oravam e jejuavam. Enquanto estavam orando e jejuando, o Espírito Santo falou com eles. E em Zacarias capítulo 7, o versículo 5, Deus pergunta através do profeta: quando vocês jejuaram, foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Quando vocês jejuaram, vocês estavam ocupados comigo? Ou vocês estavam ocupados com vocês mesmos? Isso aqui é muito interessante. Daí a gente pode tirar que o propósito do jejum é você colocar a sua atenção em Deus. Então o jejum não é simplesmente você parar de comer. Você vai parar de comer e ficar vendo televisão. Vai parar de comer e vai para o shopping. Você vai parar de comer, mas esse abster-se de comer é para dedicar-se à oração, para dedicar-se à contemplação, para dedicar-se à meditação, para se recolher, para prestar atenção em Deus. Eu penso que isso é muito importante. O jejum nos coloca em atenção a Deus, exclusiva para Deus, e nos coloca à disposição de Deus. A agenda é de Deus, não é nossa. Ou, na nossa agenda, nós submetemos a Deus aquilo que nos ocupa e que nos preocupa. Então, o que não é o jejum? O jejum não é simplesmente abstinência de alimento, isso aí chama dieta. Também não é greve de fome. Greve de fome é ato político, não é jejum. Não é e aqui eu acho que é a coisa mais importante. O jejum não é um passo a mais na oração, como se você quisesse que Deus fizesse alguma coisa para você, ou você estivesse pedindo alguma coisa para Deus, mas aquela coisa é tão importante ou tão difícil, é tão improvável que aconteça, que além de orar você vai jejuar. Então é como se você colocasse umas fichas a mais na sua oração, e essa ficha a mais é o jejum. É um argumento a mais, é um argumento mais pesado, é uma força a mais. É como se você estivesse numa queda de braço com Deus e o jejum é uma segunda mão que você colocaria aqui para dar força para a sua mão. Então o jejum não é isso. O jejum não é uma experiência de argumentar mais enfaticamente com Deus. Então eu insisto, o jejum é você abster-se e privar-se, inclusive, do alimento, para colocar o seu foco em Deus e a sua atenção exclusiva em Deus. Então, por exemplo,
eu não tenho a prática e o hábito do jejum, no sentido de colocar na minha agenda. Mas sim, eu tenho momentos em que, entre aspas, eu esqueço de comer. Ou eu priorizo o que eu estou fazendo na minha devoção, no meu estudo, na minha meditação, e eu digo assim, olha, a minha atenção exclusiva a Deus é mais importante do que isso. Mas eu acho, e agora digo eu, que é a minha compreensão, é que a abstinência do alimento gera em nós, traz para nós momentos de aflição e tentação e desconforto físico. E é nesses momentos em que nós somos confrontados com a nossa situação e aquilo que nos levou ao jejum. E nesses momentos, especialmente nesses momentos, a gente tem a oportunidade de perceber de Deus a agenda dele dentro da nossa agenda. Agora, existe uma outra coisa também que é o perder a fome. Eu estou sem apetite. Eu estou vivendo uma situação em que eu estou sem apetite. Então, por exemplo, a mãe que tem uma criança no hospital e ela está ali no corredor e alguém diz para ela, a senhora precisa comer alguma coisa. Ela diz, não, eu estou bem. É como se ela dissesse, então, existe alguma coisa mais importante do que eu me alimentar. Agora, a minha atenção não é para comigo, eu estou abrindo mão da minha vida em favor de algo muito mais importante. Só que o perder a fome por si, a perda do apetite por si, não é jejum. Mas a consciência de que há situações que roubam o nosso apetite, literalmente. Tem gente que em situações de ansiedade o apetite aumenta, né? Correm para a geladeira. O jejum é um lugar para onde a gente pode correr. O jejum é a abstinência de algo para que nos dediquemos exclusivamente à atenção a Deus. O jejum é a abstinência de alimento com uma motivação espiritual em que Deus ocupa o centro e quase que exclusivamente a nossa atenção. Isso que eu entendo que é o jejum. E nas situações em que eu perco o apetite, eu falo, eu estou sem apetite, porque isso está me afligindo, isso está me incomodando, isso está me gerando angústia, isso está me deixando ansioso, eu estou sem apetite. Mas eu vou colocar essa abstinência diante de Deus e eu vou propositadamente me abster para me dedicar a Deus. Principalmente porque tem um detalhe que todos os místicos e orientadores espirituais, eles falam, é que o jejum inclui o nosso corpo e prepara o nosso corpo para as experiências espirituais. Exemplo simples. Ninguém almoça uma feijoada e depois vai fazer prova de vestibular. A recomendação para a prova de vestibular é uma alimentação frugal. É o suficiente para estar alimentado, mas nunca empanturrado. Não se faz algo que exige atenção, concentração, memória, percepção, discernimento, criatividade, de barriga cheia. Por quê? Porque o seu organismo está ocupado com a digestão, a oxigenação do seu cérebro está ocupada com a digestão. O seu organismo está ocupado digerindo um alimento. Então a abstinência de alimento prepara o nosso corpo e inclui o nosso corpo
Todos os mestres espirituais dizem isso, que há um estado físico que aumenta a nossa sensibilidade espiritual, aumenta a nossa capacidade de percepção, aumenta a nossa capacidade de retenção. Então, por exemplo, uma pessoa se alimenta pesadamente e vai estudar depois, não vai conseguir. Vai ler um contrato depois, não vai entender, não vai reter, não vai... Então, o jejum é o prolongamento dessa situação de um corpo preparado para prestar atenção em Deus. Um corpo empanturrado é sonolento. Um corpo empanturrado é preguiçoso. A gente diz assim, nossa, deu uma malemolência agora, depois que a gente teve uma refeição farta, a gente diz, nossa, deu uma canseira. É isso, é porque o corpo está ocupado em metabolizar tanta coisa que ele recebeu. E ele fica indisponível para dar atenção a outras coisas. Então, o jejum é a escolha dessa abstinência para nos colocarmos em atenção e à disposição de Deus. Eu gosto de pensar nisso aqui. No jejum, eu coloco a minha agenda diante de Deus para discernir a agenda de Deus a respeito da minha agenda. O jejum me ajuda a discernir, a sintonizar mais a presença de Deus. Deus está conosco o tempo todo, mas a gente não percebe, a gente não tem conexão o tempo todo, porque a gente anda muito distraído e ocupado. Então o jejum me ajuda a isso. O jejum ajuda a gente a perceber o nosso próprio coração. O Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É no jejum, nessa atenção exclusiva a Deus, quando a gente se dedica à contemplação, à meditação, Deus fala conosco, inclusive, principalmente a respeito de nós mesmos. Deus que nos conhece, conhece os nossos pensamentos e as palavras antes mesmo que elas nos cheguem à boca. É isso que o salmista está pedindo, que Deus o revele para si mesmo. O jejum aumenta a nossa capacidade de percepção. O jejum, esse tempo dedicado em atenção exclusiva para Deus, ajuda a gente a enxergar a realidade, a situação, a perceber coisas, a receber revelação de Deus sobre o que está acontecendo conosco e à nossa volta, nas circunstâncias da nossa vida. Então, o jejum não é um argumento a mais para você acrescentar a sua oração, como se você orasse e jejuasse, Deus ficaria ou fosse ficar mais comovido com o seu pedido. Não é isso o jejum. O jejum é você se colocar numa condição física, emocional, mental, espiritual, em que você está mais disponível, mais alerta, mais atento, mais atenta para Deus. E você tem maior conexão e possibilidade. Por quê? Porque o nosso corpo participa da nossa experiência espiritual. Nossa experiência espiritual não é extracorpórea. Nossa experiência espiritual, ela não é independente do nosso corpo. A mente funciona com cérebro neurônio. Então, preparar o corpo para a experiência espiritual é sim uma disciplina devocional e uma disciplina e uma prática de espiritualidade. Então eu queria convidar você a orar hoje, nessa segunda-feira, à luz destas considerações bíblicas e referências bíblicas sobre o jejum. E a minha oração hoje é, primeiro, que Deus nos perdoe
Sim, Senhor, nos perdoa por estarmos tão distraídos e ocupados com tantas coisas e que a nossa atenção nem percebe o Senhor. Nós não discernimos o Senhor por perto, nós não vemos o Senhor agir, nós não ouvimos a Tua voz, nós nem notamos que o Senhor está perto, porque a gente está ocupado e distraído com tanta coisa. E o Senhor está perto e a gente não vê, o Senhor fala, a gente não ouve, o Senhor se manifesta, a gente não percebe, o Senhor anda bem do nosso lado, e a gente não consegue nem enxergar e nem sentir nada, porque a gente está distraído com muita coisa e eu peço perdão, que o Senhor nos perdoe. E eu peço perdão também porque a gente instrumentaliza o Senhor, a gente usa o Senhor como a ferramenta. Quando a coisa vai mal, a gente ora e jejua, mas quando está tudo bem, a gente não está muito atento ao Senhor, não. Nós te pedimos perdão porque a adoração é ter o Senhor no centro da nossa consciência, do nosso afeto. E aí a gente perde o Senhor de vista. Então, como é que a gente te adora? Eu te peço perdão. E peço hoje pelos meus irmãos, minhas irmãs, que nas suas situações de aflição e nos dias tão intensos que estão vivendo, estão tão ocupados com os seus problemas que não prestam atenção no Senhor. Eles precisam jejuar, eles precisam tirar de cena as distrações e as ocupações e dar prioridade a prestar atenção no Senhor. Então eu te peço por esses que estão sobrecarregados de ansiedades, que nem conseguem prestar atenção no Senhor. Eu te peço misericórdia por eles, peço que o Senhor fale com eles, que o Senhor sopre um frescor de esperança, de alegria, de paz, que eles se surpreendam com a Tua presença, que eles tenham essa oportunidade de te enxergar, de ver o Senhor agindo, de ouvir a Tua voz, que eles vão ficar surpresos que o Senhor esteja tão perto. Eu te peço isso por eles, que a Tua mão repouse assim bem carinhosa, bem amorosa sobre os ombros deles, que eles sintam esse peso do Teu amor sobre eles. Meus irmãos e minhas irmãs que tenham encontros contigo. E consagramos as Tuas mãos a nossa semana, os nossos afazeres, nossas atividades e especialmente as nossas ansiedades. Que o Senhor enche o nosso coração daquela paz que excede todo entendimento, para vivermos segundo a Tua vontade, vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. E até segunda-feira, meio-dia, se Deus quiser.